a última questão do nosso simpatizante aqui, de um governo corrupto, que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões e bilhões, se, ao invés de roubar bilhões, tivesse investido na segurança, se ao invés de desviar dinheiro para construir porto em Cuba, tivessem investido em presídio, nós estaríamos muito melhor. Bom dia, meus queridos! Vamos começar mais um dia com o pé direito. Agora são 6h03 da manhã, sejam bem-vindos. Faremos o vídeo em 22 minutos, mostrando para você tudo o que está acontecendo. O amigo do meu pai está no STF e esse amigo perdoou o amigo. Mas é insustentável, é uma coisa assim absurda, mas a grande verdade é que eu e você já sabíamos que ia acontecer. O mais interessante, pessoal, que eu tenho visto, muitas pessoas apavoradas, pessoas dizendo que o Brasil ia acabar, não, agora o Brasil acabou de vez, é incrível. Pessoal, tanto você quanto eu sabíamos que ia acontecer isso. Desde depois que soltaram Lula, nós já sabíamos que tudo da Lava Jato seria jogado no lixo. Sabíamos disso. Então não adianta você ficar revoltado da vida como se isso te pegou de surpresa. Isso não pegou ninguém de surpresa. Nós sabíamos que iria acontecer. Agora eu vou falar uma coisa para você. Às vezes, as coisas têm que piorar para que possa melhorar. E talvez essa piorada seja o que é preciso para o Brasil mudar. O nosso canal tem se tornado um canal assim que de referência. Quando você começa a ver todo mundo falando, todo mundo brigando, desistindo do Brasil, aquilo, você vem para o nosso canal. E aqui você recebe uma notícia que os outros lugares não têm notificado. É exatamente. Pode ser que isso tenha que acontecer para que algo melhore no Brasil. Com essa jogada agora do Toffoli, o Sérgio Moro poderá até mesmo ser preso, caçado e preso. Imagina você, como que a direita limpinha, como que os globalistas irão ver o Sérgio Moro, o herói Sérgio Moro, aquele que prendeu os bandidos, agora sendo preso. É aquela coisa, primeiro começaram a perseguir o xerife, depois quiseram prender o xerife e depois quiseram dizer que o xerife é um bandido. Cara, o Augusto Nunes foi cirúrgico nessas palavras, porque é exatamente o que está acontecendo. Eles estão agora querendo dizer que o xerife é ladrão e o ladrão é o xerife. É uma coisa, assim, inacreditável. Galera, se você não está inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dê essa força pra gente aí, compartilhe esse vídeo em todos os grupos, porque precisamos estar juntos e fortes, e as pessoas precisam ouvir o que eu tenho a falar, porque, às vezes, precisamos chegar ao fundo do poço para as coisas começarem a melhorar. Mas vamos aqui, alguns vídeos que eu tenho aqui, que eu gostaria de mostrar para você no dia de hoje. Vamos lá. Vamos lá. Alguns vídeos que a gente tem aqui, gostaria de mostrar para você no dia de hoje, que vão ser vídeos interessantes. Vamos lá. Olha só esse vídeo aqui. Vamos lá. Do caso dos vazamentos, qual é, em retrospectiva e analisando tudo que veio depois, a análise que o senhor faz da Lava Jato? O senhor acha que ela teve esse condão de criminalização da política ou que ela foi mais positiva do que negativa? Não, eu não acho que ela foi criminalização da política, não. O que aconteceu na Petrobras foi crime mesmo. Não foi política. O que aconteceu na Eletrobras foi crime mesmo. O que aconteceu na Caixa Econômica Federal foi crime mesmo. O que aconteceu no crédito consignado foi crime mesmo. O que aconteceu nos fundos de pensão foi crime mesmo. Portanto, a gente não deve criminalizar a política nem politizar o crime. Desvio de dinheiro. Foi crime mesmo. Foi crime mesmo. Dinheiro foi devolvido. Dinheiro chegou aos cofres.
foi crime mesmo. Então nós temos o Xandão dizendo que o governo Lula é corrupto, nós temos o Barroso dizendo que foi crime mesmo. Vamos continuar. E gerente devolvendo 150, 180 milhões de reais, não é possível alguém achar isso natural. Isso não é política, isso é bandidagem. Portanto, houve uma quantidade impressionante de coisas erradas entranhadas na estrutura do Estado. A corrupção no Brasil foi uma criminalidade estrutural e institucionalizada e sistêmica. E eu acho que verdadeiramente a Lava Jato ajudou a desvendar isso e a mudar a cultura de impunidade no país. Eu não sou um revisionista nessa matéria, não. É claro que você pode encontrar um erro aqui, um erro ali. Agora, todos os melhores advogados criminais do país, de lupa, acho que acharam muito pouca coisa errada para você desacreditar a operação. E ela mudou o Brasil. Infelizmente, houve decisões judiciais das quais eu discordo que retardaram um pouco esse processo. Porém, a sociedade já mudou. E acho que a Operação Lava Jato ajudou a mudar a sociedade, que deixou de aceitar o inaceitável e desenvolveu uma imensa demanda por integridade, por idealismo e por patriotismo no Brasil. Uau! Uau! Como que isso é aquela coisa, né? As pessoas estão, falei pra você, várias pessoas desesperadas, dizendo que o Brasil acabou. Falei, meu Deus do céu, cara, todo mundo sabia que isso ia acontecer, pessoal. O que me surpreende mais é que foi uma decisão autocrática, né? Ele sozinho decidiu isso. Cara, isso tem que passar no Congresso, tem que passar do plenário. Todos eles têm que votar. E agora eles querem criar uma narrativa para dinheiro ser devolvido, milhões e milhões serão devolvidos, vão ter que pagar não sei o quê, pagar não sei o que lá. Ou seja, um absurdo total que nós já esperávamos. Mas como o próprio Barroso ele fala aqui, e nós precisamos voltar um pouquinho para você ver o que ele fala aqui, o próprio Barroso, a gente pode pegar aqui assim, fazer assim, ó, aqui no final, olha o que ele diz aqui. Você desacreditar a operação, e ela mudou o Brasil. Infelizmente, houve decisões judiciais das quais eu discordo que retardaram um pouco esse processo. Porém, a sociedade já mudou. E acho que a Operação Lava Jato ajudou a mudar a sociedade, que deixou de aceitar o inaceitável. A população, ela sabe. Agora, uma coisa interessante que eu quero falar para vocês. Quem é que você vê as coisas que acontecem na França? Já viu uma coisa interessante? Cara, na França, o presidente francês, ele dá um peido e milhões de pessoas vão à rua e quebram tudo. É um quebra-pau do cacete. Milhões de pessoas vão na rua, mas eles quebram a porra toda. E ninguém fala nada. Ninguém fala que são manifestações antidemocráticas. Lá em Israel, eles decidiram mudar aquela questão da Suprema Corte. Milhões de esquerdistas foram para a rua, quebraram tudo. Você não viu ninguém dizendo que eram atos antidemocráticos. Agora, quando o Lula foi solto, o maior erro da população brasileira é que ninguém foi para as ruas. E hoje, quando o ministro da Suprema Corte, ele diz que o bandido é mocinho e o mocinho é bandido, ninguém vai às ruas. Imagina você se nós estivéssemos na França e um juiz da Suprema Corte da França pegasse um bandido, dissesse que o bandido não era mais bandido, sendo que o juiz da Suprema Corte era amigo do meu pai. Ou seja, é um amigo dele e ele o escolheu. E esse mesmo que o escolheu, agora o solta e diz que bandido é aquele que o prendeu. Você já imaginou o que aconteceria na França? O povo iria à rua em peso. Seriam milhares e milhares e milhares de pessoas na rua protestando. Ainda mais quando o dia seguinte de uma decisão tão cabulosa cai no dia 7 de setembro. Ou seja, hoje
nós teríamos milhões de pessoas na rua. Eu vou falar mais sobre isso depois, sobre a questão que nós vamos ficar em casa nessa questão, né? Nós não vamos sair para o dia 7, mas eu vou explicar para você no próximo vídeo sobre isso. Mas vamos voltar aqui, o que mais está acontecendo, porque aqui o que nós temos? Nós temos provas de que tudo que eles estão falando aí, que o Toffoli falou, está completamente errado, né? Vamos lá. Nesses últimos anos, está sendo revelado na Lava Jato, é um modelo de governança corrupta. Vamos lá. Nesses últimos anos, está sendo revelado na Lava Jato, é um modelo de governança corrupta. Algo que merece um nome claro, de cleptocracia. Isso que se instalou. É evidente. Veja o que fizeram com a Petrobras, veja o valor da Petrobras hoje. Por isso que se defende, eu falei, por isso que se defende com tanta força as estatais. Não é por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo brasileiro, porque pertencem a eles. Eles tinham se tornado donos da Petrobras. Esse era o método de governança. Infelizmente, para eles, e felizmente para o Brasil, deu errado. Uau! Uau! Cara, se isso não é bombástico, né? Se isso não é bombástico. Aí eu tenho isso aqui, ó. É isso aqui que está acontecendo. Eu, meu pai, amigo do meu pai, amigo do meu pai. A gente pode aumentar aqui para você ver um pouquinho melhor. Isso aqui é o que está acontecendo. Eu, meu pai, amigo do meu pai, amigo do meu pai. É exatamente isso que está acontecendo. E as pessoas têm que entender. E as coisas ficam cada vez pior. Porque, por exemplo, aqui, olha só o que ele fala aqui. Tem esse e-mail aqui, apenas para isso indicar quem seria a pessoa sobre a qual você está falando. E qual o contexto da conversa. É um amigo. É um amigo. Toffoli. Na verdade é o seguinte, Toffoli. Quando o Toffoli foi, isso não foi só ele não, vários candidatos já tinham procurado a gente e outras empresas. Como é que funcionava? Não pode dizer como é que funciona, mas como é que funcionava? Pode encostar mais. Sempre que o presidente escolhia um candidato a ministro do STF, certo? O candidato a ministro, em geral, ele ia em empresas ou pessoas que ele achava que tinham relações políticas junto ao Congresso para ajudar, para que essas pessoas, de certo modo, ajudassem junto ao Senado, porque o Senado é que aprova o ministério. Uau! Aí eu faço a pergunta para você. Se o Toffoli ele foi citado na Lava Jato, se ele foi citado pelo eu, como que ele pode julgar o caso do eu? Como que o amigo do meu pai pode julgar um caso como esse? Se ele foi citado no mesmo caso do amigo do meu pai. Isso é um absurdo. Cara, isso é uma coisa assim que a gente não tem nem como pensar que isso possa acontecer no Brasil de hoje. Olha a bagunça que virou o Brasil. Quer dizer, uma pessoa que foi citada, e lembra para você que essa revista, a Cruzoé, ela foi censurada, né? Ela foi censurada por Toffoli. Foi censurada. Ninguém queria falar sobre isso. Mas não adianta querer apagar aquilo que todos nós já sabemos. O problema é os jovens, o pessoal aí de 16 anos, 17 anos, 19 aninhos, eles não sabem do que aconteceu. E eles querem mudar a história, aquela coisa que a gente fala muito no nosso canal. A história é escrita por aquele que ganha. Então, nesse momento, o Lula está querendo ganhar para mudar a história, para dizer que ele foi aquela vítima da sociedade. O mais engraçado é que é impossível alguém acreditar em tal falácia. É impossível. Porque aqui
tudo está sendo falado. Não foram delações aonde a pessoa ela estava sendo forçada, como ele diz. Não, as pessoas estavam simplesmente falando a verdade. E nós temos aqui, olha só isso aqui, pessoal. Olha isso. Então aqui a gente tem, né? Eu, né, o carinha aqui, o eu, meu pai, amigo do meu pai e amigo do meu pai. É aquele que está aqui, o amigo do meu pai. Inacreditável. Outra coisa é isso aqui. Mulher de Zanin assina o processo acolhido por Toffoli para anular provas contra Lula. O Zanin, um amigo do Lula, escolhido, o Zanin todos nós sabemos que é um dos grandes advogados no Brasil, talvez um dos melhores advogados que o Brasil já teve, ou está tendo, né? E a esposa dele, eu não conheço muito sobre a esposa dele, mas parece ser também uma advogada, deve ser uma grande advogada também. Mas o que acontece? Eles acabaram de votar na semana passada, aonde a Suprema Corte Brasileira aceitou o julgamento de familiares. Então, tá aí. Imagina se esse caso for para o plenário, você terá o Zanin, que vai julgar um caso que a esposa do Zanin trouxe. Cara, aí não dá, mano. Aí você, não, aí os caras, não é possível. É como eu tava conversando com o petista ontem. Falei, cara, você vai achar que o Lula é inocente quando o amigo do Lula o inocenta? O amigo do Lula. Quer dizer, o amigo do Lula, o cara escolhido pelo Lula, ele me fala um montão de asneira e solta. O Augusto Nunes, né, sempre mostra que o Toffoli, ele nunca passou nas provas, parece que foi reprovado 2 vezes. Ou seja, é um incompetente, não tem nenhuma capacidade de ser um ministro da Justiça, não tem ministro da Justiça, o juiz, né, da Suprema Corte. Em vez de falar juiz, muitas pessoas falam ministros, né, porque eles não são juízes de verdade, então politicamente incorreto, seria um erro a gente dizer que são juízes porque não são, nem conseguiram passar nas provas, ou seja, é muito complicado as coisas que a gente está vendo, é muito complicado, mas vamos lá mostrar mais o que tem aqui para a gente poder entender esse jogo louco. Olha isso aqui, a conta da corrupção, 25 bilhões já retornaram aos cofres públicos. Mas peraí, tudo foi um golpe, tudo foi errado, tudo foi uma coisa errada. O Barroso disse que houve algumas coisas erradas, mas as coisas certas ultrapassaram as erradas com uma margem esmagadora. Ou seja, ele disse que houve algum tipo de erro, mas tudo isso foi provado que realmente houve roubo, houve corrupção, houve tudo isso. E aqui você vê 25 bilhões. Bilhões. Quem é que vai entregar dinheiro, dar dinheiro, se ele não viu que esse dinheiro é um dinheiro de culpa, é um dinheiro de sangue, um dinheiro pesado? Como que a pessoa... Então não tem nem como as pessoas falarem sobre isso. Entendeu? É um ponto assim louquíssimo. Petrobras já pagou 14 bi nos Estados Unidos por causa da Lava Jato, valor que supera várias vezes a recuperado pela operação. Urgente, Estados Unidos oferece até 5 milhões por informações sobre destino da propina de Odebrecht. Então o que acontece? Aí o Toffoli vai querer falar aí, tirar o dinheiro, dar dinheiro para essas pessoas, dizer que o xerife agora é o bandido que tem que ser preso, o ladrão tem que ser um xerife limpinho. Ele começa a arrumar tudo isso. Mas eu pergunto para você, e no Brasil, aqui, e nos Estados Unidos? Eles vão dizer também que o dinheiro que foi devolvido vai ter que devolver? O dinheiro que foi entregue dessa delação premiada vão devolver? Nos Estados Unidos vão cair nessa armadilha? Então aqui eu falo para você, talvez tem que piorar para que as coisas comecem a melhorar. Talvez esse escândalo de sem precedentes seja aquele escândalo que vai fazer com que todo mundo veja quão corrupto é o Brasil, quão errado é o Brasil, quão coisas erradas estão sendo feitas no Brasil na cara dura, na frente de todo mundo. Então nós precisamos honestamente observar isso.
Porque, como eu falei, cara, a gente sabia que isso ia acontecer. Nós sabíamos. É tipo assim, você acha que o Brasil ele vai afundar? Todo mundo diz que sim. Por quê? Porque o Lula foi eleito. Então a gente sabe que é questão de tempo e o Brasil vai afundar. Falei para você que esse ano o Brasil cresceria de uma forma medíocre, está crescendo de uma forma medíocre. Ano que vem nós temos que analisar, pelo tudo indica que vai ser mais um crescimento medíocre, se não tiver nenhuma coisa no mercado estrangeiro. Mas a grande verdade é essa. Nós temos que observar e ver o que está acontecendo. Mas o mundo todo verá, o mundo todo começa a ver. E piorando dessa forma, pode ser que seja aquilo que venha abrir os olhos da Globo, abrir os olhos da CNN, abrir os olhos de todo esse pessoal que finge estar dormindo. Porque agora não está indo para o bolsonarismo, mas está indo para o queridinho deles, o queridinho da terceira via, o Sérgio Moro. Eu não tenho nenhum desejo de que Moro seja preso, mas a realidade é, se Moro começar a ser perseguido, porque o Lula prometeu a vingança, então talvez a Rede Globo e companhia comece a observar, tenha um minuto de lucidez e comecem a ver o quão ditador, o quão fascista o Lula realmente é. Galera, é isso aí que a gente tinha para fazer. São 22 minutos, quase terminando 22 minutos. Deus abençoe vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso, que coisas boas aconteçam na sua vida. Daqui a pouquinho teremos mais um vídeo e vamos falar sobre o cancelamento do dia 7. Fique em casa. Nós vamos explicar exatamente o que as pessoas dizem que é estratégia, outras dizem que não, um diz para ficar em casa, outro diz que não. Nós iremos falar no nosso próximo vídeo. Imperdível. Deus abençoe a todos. Eu vejo vocês no próximo vídeo, que vai ser mais ou menos aqui, lá para 11 da manhã, que a gente vai ver isso, tá bom? Tchau, tchau.